Shalom, queridos. Boa tarde para todos vocês. Que o Eterno possa abençoar vocês grandemente. E eu estava aqui meditando, né? Hoje, principalmente hoje, na paraxá de hoje, na porção que foi estudado hoje da Torá. E isso traz uma profunda reflexão de como eu vou colocar religioso, que eu não gosto de ficar muito falando sobre questões de denominacional, bandeira religiosa, né? Porque eu sei que isso está impregnado, às vezes, a falta de consciência no coração do religioso, independente de que denominação, instituição, religião que ele faz parte. Então, cada um deixa que as escrituras, deixa que as palavras de Deus venha refletir em si próprio, né? Refletir o seu próprio eu. E mais uma das grandes falhas que eu vejo hoje é a rejeição pela Torá, a falta de compreensão sobre Torá. E quando, além de rejeitar a Torá, perdem as revelações de Deus para os seus corações. E vivemos uma nomenclatura repetitiva. Evangelho, 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 né? Evangelho, evangelho, graça, 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 graça. E Paulo disse que não deixou de ensinar todo o conselho de Deus. Então, todo o conselho de Deus é todas as escrituras, é toda a palavra de Deus que precisa ser analisado, porque um prédio ele não é feito com duas colunas ou com uma coluna, mas com várias colunas, né? Precisa ter várias colunas para sustentar. Então, assim, a nossa fé, o nosso entendimento, a nossa emuná precisa estar bem fundamentado, bem alicerçado, um alicerce forte. Então, e óbvio, uma das questões que traz um certo desprezo ao estudo da Torá é o preconceito que foi desenvolvido, isso já é antigo, desenvolvido no meio de alguns segmentos teológicos que não compreendeu a relação de Jesus com a Torá, com a graça, com a Torá. A própria palavra, etimologicamente, Torá, também eles não entendem, por isso fazem uma maior confusão. Então, vivemos de nomenclaturas, vivemos de palavras repetitivas, evangelho, graça, e assim por diante. E Jesus disse, se eu sou o Senhor, né, onde está a obediência? Né? O Eterno disse, ele é o Senhor, onde está a sua obediência? A sua palavra. E que Deus tenha misericórdia de nós. E nessa paraxá foi estudado, ou está sendo estudado, as mishpatim, os juízos de Deus, né? A justiça de Deus no meio do seu povo. Então, é muito interessante porque ele vai tratar, o mishpatim vai tratar de vários temas, né? Vários temas interessantes, como lei da escravidão. Olha para vocês perceberem, né? E começando pela escravidão do israelita. Eu não vou aqui trazer um estudo, mas eu quero trazer só uma reflexão que eu achei interessante.
Diz aqui, né, aqui a lei dos escravos, né, sobre a escravidão. Observe como a Bíblia, a Torá, precisa ser estudada à luz do quê? Do seu contexto, da sua realidade histórica, principalmente da sua época. E no tocante a nós, falando aplicação para nós temos que entender o princípio. Por exemplo, a lei da escravidão foi abolida, mas mesmo assim sabemos que temos a escravidão nos dias de hoje. Ela só está com algum tipo de outro tipo de roupagem. Então, existem princípios profundos que nós tiramos, por isso que a palavra de Deus é viva, né? Então, está aqui. Se comprares um servo hebreu, né, ou seja, um israelita comprar um servo israelita, 6 anos o servirá, mas no 7º sairá forro de graça. Então, como os escravos dependiam muitas das vezes do seu senhor para remissão, para pagar alguma conta, ou até mesmo para alimentar, porque existia a pobreza, sim, o povo judeu, como qualquer outro povo, estava dentro de uma realidade estrutural, cultural, né, da sua época. Eles estavam dentro. E nós temos na Torá dizendo que nunca deixará de ter pobre no meio de vós. Então, sempre haveria pessoas pobres, por vários motivos. Por isso que existia leis, a Torá existia leis que comungava, né? Comungava, ou seja, que estabelecia uma relação entre a monarquia, entre a classe alta com a classe, vamos pegar, a classe baixa, né? Com os pobres. Mas, falando da escravidão, por exemplo, era realidade a escravatura naquela época. Então, existia o quê? A escravidão, existia a crueldade no meio da escravidão. O que a Torá faz? A Torá, ela, até mesmo para proteger aquela pessoa que às vezes precisava, tá? Ele precisava, para sobreviver, ser um escravo. Isso era uma realidade daquela época. Então a Torá estabeleceu leis justas no meio do povo de Israel, no meio do povo judeu, para que um israelita viesse tratar com dignidade esse escravo. Então, Deus não aboliu, mas ele estabelece lei para que seja tratado, o escravo pudesse ser tratado com dignidade. Então, vou fazer uma leitura aqui. Perdão. Versículo 4, se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ele lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dele serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Então, aquela mulher que pertence ali, pode ser uma escrava. Aquele escravo, tendo a oportunidade agora, né, em 7 anos, ele tinha que sair dali sem levar aquela mulher, né, e os filhos. Então, essa era a lei. Mas se esse servo expressamente disser, eu amo o meu senhor e a minha mulher e os meus filhos e quero sair fora, né? Então, seu senhor levará perante os juízes e fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Então, ali ele furava a orelha do escravo e ele agora ia servir para sempre o seu senhor, porque ele sentia que havia raízes ali naquele lugar. E às vezes até por amor mesmo àquela família. Então, agora que ele passou por esse ritual da orelha furada, ele tinha que servir para sempre o seu senhor. Então, aqui já era. Né? Se um homem vender a sua filha para ser serva, e ela não sairá como saem os servos, os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, de modo que não se despose com ela, então ele permitirá que seja resgatada, vendê-la a um povo estrangeiro,
não poderá fazer, visto ter usado de dolo para com ela. Agora, aqui está o problema dos críticos, né? Por isso que os críticos não conseguem realmente aceitar o que é a Torá. Porque, observe, aqueles que não estudam a Torá de verdade, isso aqui é um prato cheio, né, para trabalhar naqueles temas, vamos pegar assim, que desmerecem a Torá, dizendo que a Torá é um absurdo, né? Poxa, vender uma filha ao escravo. Por isso que eu estou falando que você precisa entender a realidade daquela época, né? É totalmente diferente nos dias de hoje. Gente, as questões cultural é tão grande, né? É tão assim interessante. Até os povos dos dias de hoje, cada nação ainda tem uma estrutura cultural totalmente diferente. O que seja algo para nós aqui no Brasil seria algo assim totalmente, cara, fora de contexto. Isso não existe. Mas existe pontos que é cultural de cada país. Aqui, isso aqui é muito mais do que cultural, tá, gente? Uma questão cultural, estou falando de cultura, mas aqui é muito mais do que cultural, gente. Você está vendo aqui, a Torá aqui não está falando simplesmente que o homem podia vender a sua filha. Aqui está falando de uma situação extrema, como sempre, se você lê a Torá, né? A Torá, gente, a palavra Torá, vou simplificar, tá? São os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, né? Números, Levítico e Deuteronômio, tá? É chamado de Torá, também conhecido como Pentateuco. Gente, a realidade dessa época era totalmente diferente. Tá? Israel, se você ler a Torá, não só a Torá, o Tanar também, as histórias, né, de como Israel passou, né, o contexto que Israel vivia. Por exemplo, Israel passou muitas vezes por contexto de fome extrema, de guerras, né, em que famílias não tinham condições nenhuma, né, ou seja, iam viver como escravos, iam passar fome, né? Nós temos caso de extrema pobreza, né, escassez no meio de Israel, que houve até caso de mãe comer filho, literalmente, né? Mãe comer um filho. Nós temos esse texto, ou seja, situações extremas. Então, existia situações naquela época que um pai vender o seu filho para um israelita era como se ele tivesse cuidando da filha ou do filho, dando um escape, um socorro para aquela criança. Vocês estão entendendo? Ou seja, observe que as pessoas, né, por não entender o contexto, eles lerem um texto desse aqui como algo assim, que absurdo. Mas, como eu falo, se você não trabalha com contexto e não estuda a Torá, as escrituras, com seriedade, você não vai entender. Isso vai ter coisas que é absurdo, porque você não entende, não trabalha, não estuda contexto, não tenta ver o texto com outro ângulo. Você simplesmente lê aqui, nossa, aí você faz uma comparação com a sua realidade, com a estrutura de governo, com a estrutura filosófica política que vivemos hoje, né? Expressão, escravidão foi abolida e tal, todo esse contexto, aí você não entende o contexto da Bíblia, né? E isso aqui é uma terra fértil, esse tipo de leitura é uma terra fértil até mesmo para os ateus, para atacar a Bíblia, e também a igreja, por falta de estudos mais sérios do texto,
Simplesmente eles falam que isso aqui foi abolido e assim por diante, né? Que a lei, a Torá foi abolida e não sei o que, e pronto, acabou e já era. Não estudam, mas buscam subrefúgios apologéticos. Eles precisam arrumar algum argumento para descartar de vez isso aqui, para não trazer tipo escândalo, né? Porque isso aqui é como se fosse um escândalo no meio do mundo. Mas a questão é tratar seriamente com o texto, embora eu não estou trazendo um estudo, eu estou trazendo uma reflexão, né, mostrando para você que ao não estudar a Torá e o Taná seriamente, nós perdemos a sabedoria e os princípios divinos, né, de Deus para nós. Essa teologia, para vocês terem ideia, essa teologia, principalmente de Antigo Testamento e Novo Testamento, ela foi desenvolvida ali nos princípios da igreja, no segundo século ao terceiro século, e assim por diante. E nós temos, se eu não me engano, Marcião. Marcião foi um teólogo da igreja nessa época, tá, que desenvolveu extremamente, né, acho que foi a logomarca da sua teologia era o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E ele se justificava justamente nesses tipos de versos aqui, dizendo que o Deus do Antigo Testamento não pode ser o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, aí ele fez a divisão: Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento é um Deus mau, né, que ele chamava de demiurgo, tá? Era o Deus mau, um Deus mau, perverso. Já o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, né? É o Deus de amor. Já o Deus do Antigo Testamento é um Deus perverso, vingativo e sanguinário. Então, essa era a homilia dele. Então, essa teologia, ela impregnou no meio do cristianismo, comprou, e mesmo que a teologia não trabalhe diretamente o Deus mau, mas tem esse espírito ainda de um Deus do Antigo Testamento que era diferente, e um Deus do Novo Testamento que já é diferente. Você pode ver que dentro da nossa teologia, o Deus do Antigo Testamento, sim, ele tem uma característica diferente do Deus do Novo Testamento, né? Quase que a ideia de Marcião. Não é a ideia de Marcião totalmente, mas desprezam o Antigo Testamento e precisam abolir. Jesus disse: eu não vim abolir, mas essa teologia precisa abolir, porque eles não sabem lidar com esses textos, porque é esse tipo de texto aqui que, tomara que eu não esteja errado, Marcião, né? É Marcião mesmo. Ele usava para... ele separava esses tipos de textos aqui para dizer: olha aí, o Deus de amor manda que um israelita venda o seu filho como escravo. Então, esse não pode ser o Deus de amor. Vocês estão entendendo? Então, a ignorância de estudar as escrituras é muito grande. Então, vamos lá. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento daquela que seus... tá. Então, tem outros mandamentos aí dentro disso, né? Vestido e nem o direito conjugal. E não lhe cumprirá, se não lhe cumprir essas 3 obrigações, ela sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir um homem de modo que este morra, certamente será morto. Então, aqui, né? Essa lei aqui, né, era praticamente olho por olho e dente por dente. Então, ou seja, aqui está falando praticamente da o quê? Penalidade de morte para quem fere o seu companheiro. Quando Jesus veio, né, Jesus ele deu uma repreensão a Pedro, né, dizendo: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido, certo? Jesus estava reproduzindo, é óbvio,
esse princípio da Torá, que quem mata uma pessoa, ele será morto, como a sentença de penalidade de morte. Então, cuidado. Então, essa lei aqui, algumas pessoas pensam que isso aqui foi abolido. Isso não foi abolido, tá? Isso não foi abolido. Eu sei que é um termo bastante complicado, por exemplo, um assassino. Uma pessoa, nós não temos a penalidade, pena de morte hoje no Brasil. Mas uma pessoa que mata hoje uma pessoa, não demora, né? Vou até mudar a expressão, no tempo certo, ele acaba sendo morto. O juízo acaba chegando a ele. Sem lembrar, por exemplo, que existia penalidade, que a penalidade de morte em Israel não é como muitas pessoas pensam nos dias de hoje. Né? Algumas pessoas de hoje pensam que alguém matou, né, e simplesmente ali vai ali uma turma e pega uma pedra e mata ele. Nós temos no Novo Testamento algo parecido com isto, né? Por exemplo, foi o caso de Estevão. Estevão, né, a multidão arrebatou Estevão ali furiosamente por pregar o evangelho e foram lá e executaram Estevão. Mas isto é ilegal, tá? A mulher adúltera que foi apanhada em adultério, aquele julgamento, né, que era um julgamento falso, porque os fariseus queriam simplesmente armar uma armadilha para Jesus, porque Jesus não fazia parte do sinédrio, ele não era um juiz humano, tá? Jesus não era um juiz humano, né? Então, Jesus não poderia aplicar leis nenhuma ali. Então, eles fizeram eles armaram aquilo ali para tentar o quê? Condenar Jesus. Se Jesus dá um veredito, se Jesus ali, nosso Yeshua, ele dá algum veredito ali, a mulher adúltera, né? Embora a forma que aquela mulher foi levada perante Jesus era ilegal, segundo o Sinédrio, segundo a Torá e segundo os legisladores, que é o Sinédrio. Então, por isso que Jesus usou de uma sabedoria tremenda, né? Ou seja, ele não foi bobo, né? Não, quem não tem pecado, tira a primeira pedra, né? Ele tirou o dele do reto, tirou as costas dele de reto, né? E colocou a responsabilidade nas costas dos caras lá, entendeu? Jesus é muito sábio. Então, ela foi pega, então era tudo ilegal. Então, essa ideia que nós temos, que alguém pecou e simplesmente aquela pessoa é pega e sendo executada pelo povo, é uma ideia errada. Nós temos isso na Torá, no Novo Testamento, mas aquilo ali é o famoso julgamento, um julgamento ilegal que eu estou falando. É ilegal. É aquele famoso lixamento, né, em que as pessoas jogam a lei fora, né, eles não querem nem saber do que diz a lei, a justiça, e eles fazem justiça com a sua própria mão. Então, em Israel existia o sinédrio. Então, esses casos precisavam ser levados ao sinédrio. E, gente, e são assim, ó, existe muitos pontos a ser estudado para você entender como eram esses processos. As coisas não eram tão assim como você pensa, não. Né? Ali, quebrou Torá, vamos lá e mata. Não era assim, não, gente. Existem algumas narrativas da Torá que você precisa entender melhor, mas as coisas não eram bem assim, não. Então, é isso aí, queridos. Então, nós tínhamos aqui esse mandamento que, por exemplo, Israel vai dizer hoje, por exemplo, por que hoje não há penalidade de morte em Israel? Né? Pelo sinédrio. Não falo ilegalmente, por um sinédrio. Primeiro porque você sabe, né, que praticamente Israel hoje, eles não são uma nação regida pela Torá, né? Lá tem a tal da democracia, democrática, né?
a democracia. E eu esqueci daquela palavra política que nós usamos, né, para dizer que laico. Praticamente o Estado de Israel é um Estado laico, então não é um Estado governado pela Torá, até mesmo temos alguns pontos que está suspensa, né, mesmo que fosse governada pela Torá, alguns pontos da lei estaria suspensa justamente por causa do templo. Então, o mecanismo da Torá, ela só pode ser perfeitamente ser aplicado quando o templo for novamente levantado e assim por diante. Precisa-se do templo. Então, observe que a teologia farisaica, a teologia judaica está muito envolto ao templo de Jerusalém. Então, como que eles dizem? Eu esqueci, tem uma expressão que eles usam, né? O céu vos julgará, está na Bíblia. Significa, os nossos sábios, os sábios dizem que existe dois tribunais, o tribunal humano e o tribunal divino. Falando do tribunal humano de Israel, o Sanhedrin, ele não está conforme a Torá é estabelecida, então muitas das leis não tem como ser aplicadas as leis da Torá. E também até porque do contexto que Israel vive hoje, né? Do contexto que Israel vive hoje, politicamente, e assim por diante, como eu disse. Então, eles dizem que existem leis da Torá, por exemplo, na sinagoga, alguém adultera, alguém pratica algo terrível, vamos matar o indivíduo, né, como a Torá manda? Alguém praticou a obra de feitiçaria, a gente vai lá e executar a pessoa como a Torá manda? Não. Então, isso prova que a Torá realmente ela foi abolida, porque isso não existe mais, lei do engano, tá? Aí eles dizem que quando existe até leis, até transgressões, que está extremamente complicado, isso já acontecia, essa situação acontecia até mesmo dentro do contexto quando o Sinédrio estava ali no seu auge, né? Dentro do seu contexto do templo também. Quando existia pontos que era difícil demais de resolver, o Sanhedrin entregava aquela situação ao tribunal dos céus, ao justo juiz. Então, quando o juiz humano ele não consegue lidar com tal assunto, por não ter mais provas, ou por ser ocultado, ou por até falhar, né, foi subornado, então essa justiça humana, que era para ser humana, é atribuído 100% ao tribunal, ao trono, à justiça divina. Então, quem escapa da justiça do homem não escapará da justiça divina. Vocês entendem? Não vai escapar da justiça divina. Então, vamos, por exemplo, lidar com pecados que são para a morte, mas a pessoa não vai ser executada. Deus, pela sua misericórdia, né, enquanto nós estamos vivos, Deus, assim como no tempo da Torá, que a Torá estava governando Israel, nós temos personagens que foram perdoados, que foi no caso do rei Davi, que foi perdoado por Deus, né? Então, o Sinédrio ali, né, vamos supor, as autoridades não tiveram poder, ou não sabemos o que foi, mas o próprio Deus, né, ou seja, o próprio Deus tratou com Davi da sua maneira. Foi aplicando o seu juízo com Davi. Observe, né? Davi, olha a história de Davi. Porque o juízo de Deus, ele é medida por medida. Então, tudo que nós fazemos é complicado. Não pense que não haverá medida por medida. Então, existe, às vezes, coisas que estão acontecendo que você está colhendo
pela justa medida, porque Deus é um Deus de justiça, medida por medida. Agora, interessante que, aplicando para nós hoje, né? Para nós hoje, vamos supor, no caso de adultério, muitos outros pecados para a morte. Não há nenhuma execução, de morte, penalidade de morte. Isso na mão dos homens. Por quê? Porque o pecado, veja, o pecado é de praxe que alguns pensam que quando existia coisas que chegavam ao seu limite. Então, eu acredito que existem relatos dentro da Torá, da lei de Deus, que já está lidando com casos extremos. Mas, segundo os nossos sábios, os sábios de Israel, a penalidade não era assim, não. A pessoa quebrou o Shabat, vamos supor. Não era assim, não. Chegou lá e já vai morrer, não, apedrejado, não. Tá? Ele era divertido. Né? Às vezes era até palpado. Então, assim, poupado. Só que a Torá começava a lidar com casos extremos. Por exemplo, uma pessoa que começava a quebrar o Shabat, uma pessoa, por exemplo, honra seu pai e mãe. Já chegava em casos de extremo em que a pessoa era rebelde. E essa rebeldia era aquela rebeldia que passava a afrontar os princípios da Torá. Por exemplo, a lei de Kashrut, por exemplo, uma pessoa que passava a comer alimentação que Deus proibia, Deus proíbe, e um judeu que é extremamente instruído, vamos supor, ele não escaparia da morte, né, da penalidade de morte, principalmente quando o seu ato era conhecido como um grande ato de rebeldia, até mesmo como influência. Afrontava tanto as autoridades, afrontando também a santidade divina e pondo os outros também no mesmo caminho. Então, era o caso extremo de rebeldia que já era julgado e tinha que ser exterminado, diz a palavra, exterminar essas pessoas no meio do seu povo. Deus não aceitava. No nosso caso, isso é bem aplicado. Então, no nosso caso, principalmente nós gentios, né, não vivemos debaixo de uma penalidade de morte. O adúltero não passa. Observe, eu estou falando na questão judicial de leis, né? Mas observe que essa pessoa, mesmo que ele não está lá em Israel, debaixo da penalidade da Torá, essa pessoa ela vai estar debaixo agora do trono da justiça divina. Então é por isso que você vai ver que uma pessoa, por exemplo, que ele continua na rebeldia do adultério, logo passa, lá vem a notícia, né? Fulano foi morto. E essa pessoa que morreu, você pode ver que ele não morreu inocente, ele estava na prática. Né? Então, por quê? Porque essa pessoa caiu no juízo divino. No juízo divino. Chegou a hora, agora chega e pronto, agora vamos executar, porque é uma pessoa que não se arrepende, né? Principalmente os gentios, que Deus dá tempo para se arrepender. Assim, por exemplo, nesse mesmo texto que nós vamos lidar aqui, vamos continuar a leitura. Aí diz aqui, ó, não armar ciladas, se porém não armar ciladas, mas Deus entrega nas mãos, mas Deus lhe entregar nas mãos, então te designarei em um lugar para onde ele fugirá. Aqui já é outro caso, né? Esse caso aqui está falando daquelas pessoas que acidentalmente feriu uma pessoa e houve uma morte acidental. Então, como havia lá a vingança da família, então ele ia para as cidades de refúgio. Não sei se você já ouviu falar das cidades do refúgio, que era lá a cidade dos levitas. Mas vou continuar a leitura. No entanto, se alguém se levantar deliberadamente contra o seu próximo para matar a traição e tirá-lo
tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Aqui está falando, observe que já está ligado com uma situação bastante religiosa, né? Então, aquela pessoa que ia lá buscar refúgio dentro de um lugar sagrado, né? Do altar do eterno. Observe que hoje, dentro do âmbito religioso é um lugar em que se disfarça, em que as pessoas conseguem disfarçar as suas mazelas, né? A pessoa se transveste de paletó e gravata e usa linguagens religiosas de pregação, mas a pessoa é um ímpio. Chega um dia que Deus tira essa pessoa do altar e mata ele, né? Pratica a justiça dele, para você ver, é para tirar essa pessoa do altar. Então tem pessoas que se transvestem de religioso, né, de servos e de servas, mas vai chegar a hora que o juízo vai lá no altar, né, simbolicamente, né, vai lá e acabou. Entende? Não tem esses pastores aí que estão desmascarando ainda. Nós não está vendo um monte de escândalo aí hoje de ministros. O fulano era pastor, mas matou a menina. Fulano era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. São pessoas disfarçadas, né? Mas Deus vai lá no altar e desmascara essas pragas. Agora, no mesmo texto de matar, Deus, no versículo 15, diz assim: quem ferir seu pai e sua mãe, certamente será morto. Quem furtar algum homem e vender, eu mesmo, se esse for achado na sua mão, certamente será morto. Esse ferir aqui não é uma questão de ferir e não é só uma questão de bater. A Bíblia diz para o filho honrar o seu pai e sua mãe. E ferir aqui está falando de um filho ou filha que amaldiçoa o seu pai e sua mãe. Os nossos sábios contam que não importa o que o seu pai e sua mãe lhe fez, mas nunca amaldiçoa e desonra o seu pai e sua mãe. Porque essa categoria aqui, ó, quem feriu seu pai e sua mãe certamente morrerá. Ou seja, quem amaldiçoa, desonra, está na mesma categoria de assassino. Por isso que esse filho tem que ser morto. Porque a gravidade do seu pecado é a mesma gravidade de um assassino que deveria ser morto e que deve ser morto. Aí caímos novamente. Mas nós não estamos mais ali, né? Nós não estamos na lei de Israel, tal Torá. Então, Paulo diz, lembra que Paulo diz, como Paulo citou as escrituras, como que as pessoas têm a mania de dizer o tempo da graça, mas Paulo diz como diz os mandamentos, né? Para que o filho venha honrar o seu pai e sua mãe. Jesus também, no evangelho, também diz para o filho honrar o seu pai e a sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, vejam só, mas o filho aí hoje faz o que quiser, não é morto. Então, mas filho, vai cair no tribunal divino. Não se arrepende, não? Continua sendo rebelde, afrontando? Então vai cair nas mãos de Deus até Deus abreviar os seus dias aqui na Terra. Então, um conselho que eu dou para essa juventude do Facebook, da mídia: honre seu pai e a sua mãe, tá? Honrar o seu pai e a sua mãe, isso independente o que eles são. Não amaldiçoe seu pai e a sua mãe, mesmo que você não concorde com algo. Não amaldiçoe seu pai e a sua mãe, porque você está trazendo maldições gravíssimas para a sua vida. Entende? Maldições. Nem o que eu faço? Meu irmão, Deus tem misericórdia de você, de nós, porque, como diz Paulo, não éramos povo, éramos gentios, sem Deus e sem os concertos. Nós não tínhamos o conhecimento. Mas agora que você tem o conhecimento, a responsabilidade aumenta de uma forma séria. E o versículo 17 diz assim, 16. Quem furtar algum homem e vender, ou mesmo esse for achado, se esse for achado na sua mão, certamente será morto. Então, até um furto também, dependendo do seu contexto,
era causa de morte. Novamente, o texto volta para o filho. Quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe será morto, certamente morrerá. Novamente, advertência: honrar pai e mãe. Se dois homens brigarem, um ferir com o outro de pedra ou com punho, este não morrer, mas cair na cama e ele tornar a levantar-se, andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absorvido, somente lhe pagará o tempo perdido e fará que ele seja completamente curado. Então vou ficar só por aqui. Tem muita coisa para ler aqui. Então veja, a sabedoria da Torá aqui não é justo ou não é justo? Alguém chegou, te machucou, né? Agora você vai perder dias de trabalho, vai gastar dinheiro com o hospital. Segundo a lei da Torá para o seu povo de Israel, a pessoa que feriu tinha que arcar com todos os custos, até mesmo os dias que essa pessoa ficou parada. Ele vai ter que arcar com tudo. Essa é a justiça. Beleza? Agora olha para você ver no versículo 20 como a Torá volta ao assunto do escravo. Ao assunto do escravo, deixa eu voltar lá. Se alguém ferir, versículo 20, se alguém ferir o seu servo, a sua serva, com pau, e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Mas se sobreviver um ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Beleza. Então aqui temos aqui um equilíbrio, um balanço de justiça, que depois nós vamos falando mais sobre tal assunto, e lembrando que por mais que algo pareça absurdo, lembra-se de contexto, tá? E de princípios que nós tiramos. Então, eu fico olhando hoje, nós os religiosos, falamos de pecado, falamos de justiça, mas nós não sabemos o que é isso, porque não estuda a Torá, né? Só prega narrativas, né? Querem pregar narrativas, mensagens bonitas, porque na cruz é uma mensagem linda. Querem pregar narrativas bonitas, oratórias, mas é esses tipos de leituras e de estudo que vai ajudar você a entender o que é justiça divina. Aí você vai aprender a lidar com justiça divina para que o temor de Deus venha penetrar no seu coração, em nossos corações. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.